Sayão, obrigado por estar aqui conosco na TV Flórida. Você está trabalhando mais nos Estados Unidos que no Brasil, né? Vem para cá, tô vendo que tua agenda é do início ao fim todo dia. Quantos cultos no domingo? Então, a ideia não era essa, né? Mas como a gente fala no português mais profundo, né? O pessoal foi fundo, né? E aí a gente, no domingo, acabou falando 3 vezes aí, deu para dar uma cansada, mas... Inglês e português, né? O Gerson assistiu, eu só assisti eu na fui, sexta. Eu fui aos 3, mas foi bacana porque ele teve com a gente no sábado a manhã inteira, a tarde inteira, depois eu ainda... 3 eventos no domingo e eu tive o privilégio de participar de todos, de sexta-noite, sábado de manhã de tarde e domingo. Agora, o que me chamou a atenção, Sayão, antes da gente entrar nos assuntos sérios, Sim. foi que ele, além de ter um senso de humor assim muito bom. Muito legal, mas foi a conexão sua com futebol. É impressionante um monte de conexões que ele faz com o futebol. Tirar a bola sem fazer falta. E aí isso me chamou a atenção. De onde é que vem esse teu passado futebolístico? Olha, assim? se a gente é meio brasileiro raiz, né? Não tem como, né? Quem viu a Copa de 70, né? Quem viu os tempos áureos aí do tri, do tetra e do penta, né? A gente percebe, e o futebol como arte, né? Ele tem até uma linguagem que comunica de maneira muito efetiva, né? Muito especial. E aí, esse tipo de metáfora tem a possibilidade de fazer uma relação mais aprofundada para estabelecer essa conexão com as pessoas. E aí, eu não posso ficar falando muito que eu sou torcedor do Santos, né? Meu pai, eu fui ver o Santos no Japão, tá? Eu fui ver aquele chocolate. Eu tava lá no estádio, em Nagoya, eu acho. E eu sou santista também em São Paulo. Eu sou tricolor no Rio, Fluminense e Santos roxo. Então não tá no momento tão bom assim. Nós estamos no... né, vai lá. Mas isso é igual assim... É mais ou menos como Jesus fazendo parábola com agricultura e pastoreio. A nossa é o futebol, né? Exatamente. A gente sai do campo, né, para o outro campo. Falar de pastoreio hoje ninguém entende nada, mas de futebol... Mas você sabe que, curiosamente, eu fui a Israel agora, eu contei para você recentemente, cobri a guerra. E quando a gente chegou no aeroporto de Tel Aviv, havia uma multidão do lado de fora cantando, e aí eu achei que tinha alguma conexão com a guerra, eu achei alguma recepção aos militares, até porque o aeroporto estava lotado de pessoas chegando em Israel, mas não havia turistas, né? Estava bloqueado os voos. E eu falei, o que é aquele pessoal que eles estão nos recebendo, gritando, cantando, né? E era uma multidão. Quando eu vi, era o principal time de Tel Aviv, que tinha vindo de um jogo da Copa da UEFA ali na Europa e tinham vencido. Então eles estavam lá, o Maccabi Haifa. Exato, o Maccabi Tel Aviv. É o Maccabi Tel Aviv. Então, eles estavam celebrando. Então, você vê que a força do futebol, eu chego no momento crítico da guerra, mas o pessoal estava lá gritando e falando do futebol. Em Israel, eles são ligados. Não jogam muita coisa, mas eles gostam muito. Mas se eu perdesse a oportunidade de te entrevistar, eu tomava uma puxada de orelha até do Rodrigo Silva, que mais de um ano atrás falou que eu tinha que entrevistar o Sayão, então deixo aqui um abraço para ele. Tá joia. Obrigadão aí, Rodrigo. Ele é nota 10. Sayão, todo dia eu começo o meu dia lendo a Bíblia, eu acho que é um bom hábito para todo mundo. Eu acho que você já começa mais centrado antes de trabalhar, usa ali 5 minutinhos. Hoje, como a gente começou cedo, acabei nem fazendo isso. Mas uma coisa que... Eu sou desses que lê a Bíblia pelo app. Eu sou... Digital. Algumas pessoas acham uma coisa meio herética, porque é bonito andar com a Bíblia debaixo do braço, mas eu gosto de ler a Bíblia digital. E uma coisa bacana que dá para fazer hoje em dia é que se você pegar esse YouVerse, esse aplicativo da Bíblia, tem 300 versões em cada idioma. Comparar tudo. Então eu não falo 10 idiomas, mas às vezes eu gosto de pegar para entender o significado, ir numa outra versão. Eu uso... Todo mundo sabe disso, todo mundo que assiste o estudo bíblico sabe que eu uso a nova versão internacional. Opa! Há muito tempo, que eu gosto, é uma tradução que eu gosto, eu acho bacana. Mas por que tem tanta diferença entre as versões? Por que hoje tem 450 versões em português? Bom, o que a gente precisa entender sobre isso é o seguinte: traduzir a Bíblia não é tarefa fácil, né? Você tem um texto em hebraico, aramaico e grego.
E esse texto não tem uma uniformidade linguística, porque são textos de épocas distintas. Então, não é a mesma coisa você ler, por exemplo, o livro de Jonas e de Ruth, que tem um hebraico muito mais simples, do que ler o livro de Jó, por exemplo, e alguns textos poéticos dos profetas. E então, o desafio de pesquisar e entender corretamente a semântica de termos tão antigos e também sintáticos não é tão simples assim. Até quando hoje você vai traduzir um texto do alemão para o português ou do inglês para o francês, você tem uma série de desafios. Você imagina você pegar um texto de mais de 2.000, 3.000 anos para... Então, o que acontece? O primeiro desafio tem a ver com essa questão do entendimento do texto e o significado das palavras e das frases em contextos diferentes. O outro problema é que a gente não sabe, ou pelo menos se esquece, de que a gente não fala mais a mesma língua que os nossos antepassados falaram há 100 anos atrás. Na verdade, a gente está conversando em latim. Do português, aqui. né? A língua aqui é latim, só que é o latim da Lusitânia, que foi mudando, né, e chegou... Se você pega o João Ferreira de Almeida original, ele publicou o Novo Testamento em 1681, e a Bíblia toda só foi lançada em 1753. Aliás, a parte final foi feita por um holandês, Jacobus op den Akker, porque o João Ferreira de Almeida morreu. Se você for ler... Essa é a primeira versão em português? Não, a primeira versão em traduzida... Não, a primeira não. Quem começou lá, ainda do século XIII para o XIV, foi o rei Dom Dinis. Primeira tentativa em Portugal, mas traduziu um pouco da Bíblia. O João Ferreira de Almeida foi o que fez a primeira tradução completa a partir dos originais. Isso quer dizer do grego, hebraico e aramaico, né? Com a ajuda dos holandeses, né? O que acontece? A língua que ele escreve lá, o Pai Nosso, né, que a gente fala, não nos deixes cair em tentação, no texto dele está non nos metas em tentação. Isso é o português. Então, por que nós temos mudanças linguísticas? Você precisa de atualização do texto. E um outro aspecto, finalmente, que precisa ser considerado é a filosofia de tradução. Como é que se traduz um texto? O que é um texto bem traduzido? A princípio, alguém pode imaginar, não, uma boa tradução é a tradução mais literal possível. Será que é isso mesmo? Será que você chega em inglês e fala para o cara, how do you do, e você traduz como você faz para o português? Dá para a gente ter um monte de expressão idiomática. Se duas línguas próximas, você tem que fazer uma série de ajustes para entender de fato o que o sujeito está dizendo, imagine uma língua tão antiga, uma língua que tem uma outra perspectiva da realidade. Então, o que acontece? As versões mais antigas tendiam a fazer o que a gente chama de tradução palavra por palavra, uma atrás da outra. Elas não conseguem ser literais, porque é impossível, mas tentavam ser assim. As versões mais recentes, elas tentam traduzir o texto a partir do seu sentido, uma equivalência que nem sempre é formal. Então, nesse sentido, você tem o que a gente chama de versões que buscam uma literalidade maior do ponto de vista da forma, e versões que são mais livres na forma, mas com a intenção de traduzir o sentido da frase, né? Por isso é que as versões se multiplicam em inglês, em português, em tudo quanto é língua para vencer esses desafios. Mas qual a sua conexão com a NVI, por exemplo? Porque assim, todo mundo que fala de Saião lembra de um erudito hebraísta muito ligado à exegese de grego e hebraico. E, no entanto, a NVI, ela que é associada muito a um esforço seu, explica um pouquinho para a gente, porque ela passa a ideia de ser uma versão mais solta, ou assim, mais compreensível dentro do nosso contexto. Então, o que acontece? A história da NVI vem lá atrás, no ambiente de fala inglesa. Aqui nos Estados Unidos, né, um sujeito, há muitos anos atrás, na década de 60, tentou evangelizar um amigo. E aí ele deu uma Bíblia de 1611 para o cara. E o cara começou a ler e rir. Fala, nossa, que isso? Onde é que você arrumou isso? Isso aqui deve ser a Bíblia da minha bisavó, né? Porque na King James Version antiga, você tem lá que as mulheres devem ganhar os seus maridos, né, para Cristo, sem palavras, without words, through their conversation.
quer dizer, 100 palavras por meio da sua conversation. Como assim conversation? Conversation naquela época significava comportamento. Então, vários textos eles se tornaram incompreensíveis. E aí ele mandou a seguinte mensagem para a sociedade bíblica na época: a gente está querendo evangelizar o mundo todo, a gente não tem nem Bíblia compreensível na nossa língua aqui. Isso provocou uma ação dentro da sociedade bíblica que falou: a gente precisa de uma versão fidedigna, de gente que de fato tenha a Bíblia como referência e autoridade, mas que seja uma versão contemporânea, inclusive baseada nas pesquisas mais fundamentadas sobre o sentido do texto, que a arqueologia, uma série de elementos traz luz que ajuda a gente entender vários textos. Então eles fizeram a New International Version, né, que é a NIV, e ela teve muito impacto. E aí o que eles falaram? Vamos fazer versões similares em outras línguas. E aí as línguas, vamos dizer, mais faladas no mundo, né, acabaram sendo contemplados. O contato deles para iniciar esse processo foi através do Dr. Russell Shedd, no Brasil. E eu sempre tive uma proximidade, uma parceria, aprendi muito com o Shedd, e ele me indicou para entrar nesse processo, então eu me tornei o coordenador, né, dessa comissão, que envolveu 19 estudiosos brasileiros, americanos, europeus e gente em especialidades em áreas distintas, de grupos denominacionais distintos. E a NVI, ela pretende ser uma versão equilibrada. Primeiro, de gente que de fato crê e afirma o texto bíblico sem qualquer tipo de reserva e ressalva. Depois, gente que tem especialidade de entendimento do texto a partir dos originais, mas também entende a necessidade de ter um texto fluente, né? De um texto que seja compreensível. Então, o que a NVI faz? Em muitos textos, não tem que inventar nada, porque às vezes o texto ele deve e precisa ser traduzido literalmente. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Não tem que inventar nada nisso, todo mundo vai entender isso. Mas você pega textos assim, tipo de Atos, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que é isso, né? E lá em Jó, o sujeito criou enxúndia nas ilhargas. Ninguém entende o que isso significa. O que quer dizer unges a minha cabeça com óleo? O cara está com piolho? Passou algum remédio na cabeça? O que quer dizer? Então a NVI, em certos textos, ela faz uma tradução menos literal, mais explicativa. Por exemplo, no Salmo 23, tu me honras ungir na minha cabeça com óleo. O sentido de derramar óleo tem um aspecto contextual e cultural do Israel antigo. Então, o texto recebe uma tradução mais ou menos ligada à equivalência formal, dependendo da necessidade exegética e da compreensibilidade do texto diante da audiência. E também a gente nivela a versão a partir do universo dos leitores que vão recebê-la. Por exemplo, você pega uma nova tradução na linguagem de hoje, ela considera que o leitor médio tem 4 anos de escolaridade. Se você vai pegar uma versão feita para a Academia Brasileira de Letras, você pode, né, em vez de escrever futebol, escreve ludopédio, né? Em vez de cabelo, põe madeixa. Você tem uma série de possibilidades, né? E a NVI conta que o indivíduo tem pelo menos um ensino médio. Então, ela tem essa referência, né? Então, todos esses aspectos estão envolvidos, né? E, graças a Deus, o projeto caminhou, teve, né, o seu desfecho e tem sido uma versão que tem, vamos dizer, cooperado para a realidade cristã dentro do contexto de fala portuguesa. Eu gosto muito. Eu realmente acho, eu vejo essa fluidez no texto, acho que talvez... também porque eu completei o ensino médio. Então, eu gosto do texto. O pessoal só não pode confundir. Alguém um dia chegou para mim e falou assim: "Você conhece aquela Bíblia HIV?" Eu falei: "Como é que é?" Eu falei: "Não, é NVI." "Ah, é, né?" Ou então aquela Bíblia N6, né? "Como assim N6?" "É, porque tem N depois 6 em Romanos." Não, né? Deixa eu contar um negócio para vocês. O YouTube removeu unilateralmente o canal do Gerson Gomes. Ele apelou e eles confirmaram que o canal havia sido completamente removido. Então agora o Gerson está só no Rumble. Ah, mas Paulo, o Rumble saiu do Brasil, assim como o Local saiu do Brasil. Sim, as plataformas livres vão todas sair do Brasil e só vai ficar quem concordar e colaborar com a ditadura brasileira. E é por isso que eu digo que você tem o dever cívico de baixar um VPN. Eu recomendo, muito antes deles patrocinarem o meu canal, o Proton VPN. Com o Proton VPN você pode acessar a internet como se estivesse em um outro país, como nos Estados Unidos,
em completo anonimato. Você pode acessar canais e perfis bloqueados no Brasil, os sites como Rumble, Locals, serviços de streaming. É como se você tivesse pulado o muro de Berlim virtual que o Xandão criou. Na verdade, o ProtonVPN tira completamente o poder do ditador sobre você. Quando todos usarem VPN, e ele não tem como saber quem está usando por causa da proteção suíça de dados, da legislação suíça que eles têm, ele perde completamente o poder de censura. É você que não tem VPN que está empoderando o Xandão. Assuma a sua responsabilidade individual. Clica no link da descrição, que tem versão para Android, iPhone, computador, e você ativa clicando em um botão e pronto, já está livre. Tem inclusive uma versão gratuita, que é bem boa, mas eu recomendo a versão paga para aqueles que podem. O link está na descrição. Bora, vamos pular o Muro de Berlim. Você vê que o universo de interpretação é um desafio. Né? Mas hoje no Brasil as principais versões são, você ainda tem Almeida, qual a diferença da Almeida revista e corrigida para Almeida revista e atualizada para, sei lá, não deve ter umas 30 Almeidas diferentes. Então, veja bem, o que você tem lá atrás, a Almeida original, ela não existe mais, ninguém usa, né? Então você tem o que você pode chamar de corrigida antiga, que é uma versão que Por que a corrigida estava errada a primeira? Então, quando o pessoal resolveu, começa a perceber que o jeito que o Almeida estava no século XVIII, XIX já não é mais compreendido, então se faz uma espécie de revisão estilística. Essa revisão estilística foi chamada de revista e corrigida. Mas não é a correção, é uma correção de estilo. De estilo. Originalmente, sim. Mas tem tradução errada? Tipo, uma palavra que estava traduzida de um jeito, na verdade aquilo não significa aquilo. Vou dar exemplos aqui. Eu já ouvi várias vezes, várias versões diferentes. Agora está muito, muito popular o conteúdo na internet de pessoas falando, não, olha, essa palavra aqui não significa isso. Por exemplo, a história do camelo e da agulha. Não, já ouvi que o camelo, na verdade, é o tecido do camelo. A agulha, na verdade, não era agulha, era a fenda por onde os camelos passavam. Eu já ouvi várias versões a esse respeito. Tem erro propriamente dito? Existem erros. Existem coisas que estão traduzidas antigamente de maneira equivocada, que não significa isso. E existem traduções que eu diria se tornaram totalmente inapropriadas. Por exemplo, você pega em Atos, quando Paulo está lá em Malta, a versão corrigida antiga diz: viram a bicha agarrada à mão de Paulo. Essa frase vai ser... não ia pegar bem. No Brasil, ou talvez ia pegar bem. Em Portugal, seriam entendidas de maneira diferente, inclusive. Verdade. Entendeu? E com certeza o texto faz referência à víbora, né? Então você tem uma série... É que assim, o pessoal lê Salmos, né? A turma lê João, né? Mas o pessoal não fica lendo Obadias. Né? Então, só se fosse na época dos Beatles, Obadias. Aí, com isso, alguns desses textos, eles de fato... Quer ver, tem um caso muito interessante que está em Jeremias 48:11. Lá o texto diz assim, Moabe esteve assentado sobre as fezes do seu vinho. Não foi mudado de vaso para vaso, por isso o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Então você tem um texto meio sanitário, né, para quem lê um negócio desse, né? Mas o que história é essa de fezes do vinho? Em 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, a referência era a borra, o resíduo do vinho. Então, Moabe esteve assentado sobre a borra, o resíduo do seu vinho, e não passou por um processo de purificação, ou seja, não foi mudado de vasilha para vasilha, que você vai para purificar o vinho e ele se tornar menos amargo, mais adequado. E ele, então, não foi levado para o cativeiro, não sofreu o julgamento divino, por isso que ele está ruim assim. Mas quem lê no texto antigo, quando a palavra fezes tinha esse sentido, a pessoa vai ficar totalmente perdida. Então, existem muitas traduções inadequadas. Por isso que, na verdade, você tem uma corrigida antiga que era usada, especialmente na realidade brasileira, em 1940, 50, e essa corrigida passou por diversas, vamos dizer, revisões da própria corrigida. Você tem a versão corrigida fiel, que foi publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana, você tem a corrigida segunda edição da Sociedade Bíblica do Brasil. A gente teve também uma corrigida publicada pela antiga Juerp, Imprensa Bíblica Brasileira. Aí você teve a atualizada, que surge nesse contexto do começo dos anos 70.
Aí você tem a atualizada segunda edição. E agora você tem a nova Almeida atualizada. Eu fiz parte de um projeto do que foi chamado Almeida Século XXI, publicado pelas edições Vida Nova. Então, você está da mesma matriz de Almeida, mas com as, vamos dizer, revisões de natureza estilística ou exegética e até mesmo a partir de um novo enfoque linguístico, como é o caso da Nova Almeida atualizada. Isso estamos falando do universo protestante evangélico. Se for entrar no universo católico aqui, a gente vai ficar a vida toda mais 6 meses, porque tem muita coisa aí, né? E essas novas traduções de linguagem de hoje, então, etc.? Aí surgiram, então, vamos dizer, na verdade, 3 outros tipos de tradução. A tradução do perfil da NVI, onde você pode encaixar tanto a NVI como a NVT, nova versão transformadora, que são inspiradas em versões que tiveram seu início no mundo de fala inglesa, né? A NVT é inspirada na New Living Translation, NLT, que é muito também forte no ambiente norte-americano e de fala inglesa de modo geral. E existem as versões que são, digamos dizer, mais simples em termos de linguagem e mais livres. E aí começou com a Bíblia na linguagem de hoje, que teve uma revisão profunda que deu origem à nova tradução na linguagem de hoje, que é NTLH. E, além disso, você tem as versões muito livres, que teve destaque a famosa Bíblia Viva, que é uma paráfrase, e uma outra que eu também participei da supervisão da exegese dela, que é a Mensagem, que é inspirada na The Message do Eugene Peterson. E a Mensagem é uma outra proposta, ela é uma paráfrase, ela não traduz o texto no sentido de seguir as palavras, a sintaxe. Qual é o raciocínio da mensagem? O raciocínio é o seguinte, olha, qual é o problema de ler a Bíblia? É que você não tem somente a realidade das palavras, você tem o mundo bíblico que não existe mais. Então, quando você faz referência, João Batista chega ali, Jesus chega diante dele para ser batizado, o que Jesus diz? Esse é aquele que eu não sou digno de desatar a correia da sua sandália. Aí você chega lá, Paulo, Gerson, escuta, quem é? Eu não sou digno de desatar a correia. Vocês trabalham com sapato? Que tem alguma coisa com calçados? Que sandália? Do que você está falando? Isso não faz sentido. Nos tempos de Jesus, em Israel, alguém chegava na casa de uma pessoa com os seus pés empoeirados, a primeira coisa que a gente faz é desatar a correia da sandália para lavar os pés do indivíduo. Jesus vai na casa lá do Simão e fala, eu entrei aqui, você não me lavou os pés. Quer dizer, cadê o cafezinho? Cadê a... né? Então, isso tem um significado. Então, o que João Batista está dizendo, olha, eu deveria estar numa situação de total humildade diante do que está chegando aqui, mas a pessoa não entende isso. Então, o que a mensagem faz? Esse é aquele que é o protagonista diante do qual eu não passo de um mero coadjuvante. Então, o que ela? Ela recria a metáfora para produzir o mesmo impacto que essa frase teve no seu contexto original. Então, assim, ela não substitui uma versão mais técnica, mas ela retoma o texto na sua essência dentro de um novo contexto. E você acha válido? Muito, porque quando você pega... Porque você tem hoje no mundo o quê? Uma grande quantidade de pessoas que fazem parte do mundo pós-cristão. Esses dias na minha igreja em São Paulo, chegou um casal e comecei a conversar com o cara e falou, nunca entrei em nenhuma igreja. De nenhum tipo, eu não sei. Então, é aquela história do jeito que pegou o avião, né? E aí estava lá e uma pessoa chegou para... Era um moço e falou, escuta, a senhora conhece Jesus? Ela falou, espera um pouquinho que eu já volto. Ó, eu olhei na lista dos passageiros, ele não está aqui não. Você tem certeza que ele pegou esse voo? Né? Então, tem muita gente que não tem referência de nada. Então, o cara chega, pega um texto... E então, naquele dia, os fariseus estavam na Galileia e o sumo sacerdote chegou, aproximou-se de Jesus e os discípulos disseram, Rabi, o que é fariseus, sacerdote, Galileia, Rabi? Nada disso faz sentido. Então, é uma proposta, inclusive, ministerial, evangelística. Você pega o sentido por trás daquele elemento e traduz dentro de uma metáfora contemporânea. É assim que a gente fala aqui. A gente tem que aprender a tirar bola sem fazer falta, porque isso atinge. Então, isso tem o seu papel, o seu lugar. Agora, é claro, você quer fazer uma exegese, um estudo aprofundado do texto, aí você deve usar uma versão
mais fundamentada na semântica e na sintaxe. Agora, vale a pena dar uma olhada no que a mensagem fez para você ver, às vezes, né? Como diz o falante de inglês, né? What's the point here? Né? Qual que é a... Eu acho que também serve como uma ferramenta boa também para quem prega, para quem... Claro, porque você usa... claro. Quando você fala das traduções, o que me vem à mente, por exemplo, é a diferença entre amor e caridade, por exemplo, que na corrigida aparece caridade e na atualizada aparece amor. Então, caridade foi uma palavra que, no português brasileiro, Caritas, ela foi perdendo, o caritas foi perdendo a associação com o contexto atual. Então, só que a própria palavra amor também hoje já houve um desgaste. Pois então, é. talvez já precisemos até de uma outra... Dar uma realinhada semântica. Uma realinhada. Então, eu acho que isso é natural. Agora, a mensagem, eu creio que é uma referência muito boa para quem prega, para quem precisa ensinar, porque você recebe essas ferramentas de contextualização. Né? Então, eu fico só pensando como é que você consegue ter uma interpretação literalista com tanta variedade de palavras. Porque há principalmente dentro de determinados ramos das igrejas evangélicas, um apego gigantesco a cada, porque é inerrante, né? Então, infalível e inerrante, então cada palavra tem um peso e um significado, e o significado, obviamente, ele nem sempre é consensual. Né? Então, mas a questão é inerrante no texto original. O que todo mundo tem que fazer é ser fluente em grego, hebraico e aramaico, e está tudo resolvido. A questão é que quando você... Mas até os fluentes discordam entre si, né? Então, porque há razões objetivas para essa discordância, existem interpretações legítimas e existe muita viagem na maionese que não faz sentido. Existem tendências, vamos dizer, ideológicas de ressignificar certos textos que não tem nada a ver com a pesquisa mais fundamentada. Agora, o que acontece? Você fala em português, fala, olha, meu amigo, quando você come manga, cuidado para não sujar a manga, porque se suja a manga de quem come manga, o sujeito manga de você. Pô, manga, pô, o que tá falando? Traduz isso para o francês agora. Bota isso em grego, né? Ou seja, no texto original acontece isso. Então, o que é casa? Ok, José recebe os seus irmãos lá no Egito e aí então levaram para a casa de José. Não tem casa, ele tem um palácio. Ele é uma pessoa importante no Egito. E então Deus disse para Davi, eu lhe darei uma casa. Mas não é casa, é uma dinastia. Então, casa é casa, casa é palácio, casa é dinastia, depende do contexto. Se você pega a versão antiga, diz que o Potifar era eunuco do faraó. Bom, se ele é eunuco do faraó... Ele tem mulher, né? Ele tem mulher. Aí fala, tá vendo? Agora eu entendi porque a mulher foi atrás de José. O cara era eunuco. Coitada, né? Dá até um desconto. Que isso? Agora, a tradução tá errada. Porque a palavra eunuco também significa auto-oficial. E nesse contexto, né, a palavra ela precisa ser traduzida corretamente nesse contexto onde ela se encontra. Assim como manga em cada lugar, você tem que olhar bem o que está significando. Não é assim que essa palavra no original quer dizer isso. Quer dizer isso onde? O uso de quem? É o uso de Lucas, é o uso de Paulo, é o termo nos Salmos. Então, a atitude simplista de quem conhece pouco do assunto é ver um primeiro sentido de uma palavra e quer dizer, não, essa palavra é essa aqui e não caminhar. Existem léxicos que são referência, né, tanto no estudo do Antigo como no Novo Testamento. O principal, né, você tem um trabalho pioneiro do Wilhelm Gesenius, um léxico de hebraico que deu origem ao Brown, Driver e Briggs, publicado pela Oxford, chamado BDB, e que depois surgiu o chamado Köhler-Baumgartner Lexicon, que é o principal léxico do Antigo Testamento, hebraico-aramaico. Então, você pega um material desse, o cara pega lá a palavra Av, quer dizer pai. Então, ele diz, quer dizer pai nesse texto, quer dizer avô nesse texto, quer dizer fundador nesse texto, quer dizer ancestral nesse texto, entendeu? O trabalho é meticuloso, é detalhado, é igual pesquisa espacial ou genética, só que é bíblica. A mesma coisa você pega no grego, você tem o Bauer, Arndt e Gingrich.
os originais, os maiores pesquisadores originais são alemães. Esse léxico foi traduzido pela Universidade de Chicago e é referência. E temos muitas outras ferramentas modernas, mais recentes, inclusive de pesquisa em termos não só linguístico, mas teológicos. Você tem o Dicionário Teológico Internacional de Teologia do Antigo e do Novo Testamento. Bitela desse tamanho, assim. Entendeu? Então, existe um trabalho sério. Agora, tem gente que dá opinião, vamos dizer, altamente intuitiva. Aí a coisa precisa de um realinhamento técnico. Você quer ter um site profissional em apenas 7 dias? O projeto do Seu Site em 7 Dias torna isso possível. Aproveita essa promoção exclusiva que é válida só para os 10 primeiros que acessarem o site www.seusiteensetedias.com. Por só $897, você vai ter o seu site pronto com a hospedagem, que geralmente é cara, incluída, e eles ainda oferecem um treinamento para que você possa cuidar do seu site por conta própria. Então não perca essa oportunidade de ter a tua presença online de forma rápida e eficiente. Nenhum negócio hoje em dia pode ficar sem o seu site. E eu confio nas pessoas que estão por trás do Seu Site em 7 Dias. São pessoas íntegras, amigos, e tem a minha... Assina embaixo. Reserva já o seu lugar com o link aqui na descrição. Posso fazer uma pergunta aqui mais clickbait? Vamos lá. Mas nessa linha aqui, a respeito da questão da... A gente estava falando aqui que eu, no ano passado, li um livro chamado Paul Among the People. Não acho que foi publicado em português, também não vou lembrar o nome da autora. Mas onde ela critica justamente uma questão de traduções e acha que as cartas paulinas poderiam ser melhor compreendidas se fossem adaptadas, se a gente compreendesse melhor o contexto da época. Até aí nenhuma novidade muito grande. Ela é tradutora, especificamente tradutora de grego. E traduziu várias obras clássicas, etc. Parece bastante renomada pelo que a obra mostra. E ela dá a impressão de que o Paulo seria uma figura mais progressista do que nós imaginamos. E aí eu vou usar aqui, a palavra progressista foi outra que foi deturpada, né? O movimento progressista do início do século XX tem nada a ver com o que se chama de progressismo, que hoje é um neomarxismo, né? Mas uma delas, por exemplo, ela diz que a palavra porneia é mal compreendida, né? E a gente, quando olha porneia na maioria das traduções, eu não sei como é que está na NVI, não me lembro, mas na maioria das traduções, a tradução mais comum para o português é imoralidade sexual. Ela fala, não, porneia... ou a fornicação, em outros textos, vem do fornix, que era o arco que você tinha na porta da entrada das cidades, e era como as prostitutas não deveriam ficar dentro da cidade, elas ficavam na porta, no arco, oferecendo os serviços dela. Então, quase que, certamente, na opinião dessa autora, a fornicação, a porneia, deveria ser traduzido como algo mais semelhante à prostituição. As pessoas que ouvissem esse termo à época diriam que é alguma coisa mais relacionada à prostituição. E eu acho o termo imoralidade sexual muito ruim para português. Porque o que é imoralidade sexual, né? Você pega um cara tipo genérico. O Jonathan Haidt, que ele diz, poxa, a moralidade ela tem 3 níveis de origem, de acordo com uma visão mais utilitarista, de acordo com uma visão mais do seu pertencimento ao seu grupo, etc. Assim, que é imoralidade sexual? Como é que você acha que é a melhor forma da gente enxergar essa porneia, Sayão? Olha, o desafio do entendimento de Paulo do ponto de vista linguístico e cultural é muito grande. Por quê? Porque, falando abertamente, Paulo é o cara. Porque ele é cidadão romano, ele tem cultura elevada, ele estudou em escola grega em Tarso da Cilícia, ele trabalha bem com os termos gregos de uma maneira peculiar, mas ele é fariseu de fariseus. Então, o sujeito é referência no contexto judaico e é um cidadão desse mundo greco-romano. E qual que é o desafio que a gente tem? Como Paulo funciona nas 3 dimensões, quando ele escreve, a gente tem que ter uma atenção tentando ver, ele tá ligado em que referência? Quando ele vai falar, por exemplo, em Efésios 6, sobre as armas,
né, da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Que espada? É gladius, é a espada romana. Ele está fazendo referência a um contexto nitidamente romano. Em outros momentos, ele vai utilizar, né, por exemplo, os splagma, os entranháveis afetos de misericórdia, usa termos que a gente compreende mais a partir do pano de fundo grego. Mas, muitas vezes, Paulo está falando, escrevendo em grego e pensando em hebraico. Então, ele está falando em que dimensão? Os estudiosos europeus que começaram a trabalhar essa situação tiveram dois problemas na sua história. O primeiro é que eles fizeram isso na Europa. E a Europa não é a terra de Israel. Então, esse distanciamento numa época em que a terra de Israel é dominada pelo Império Otomano. Os turcos estão lá. Então, o pessoal imagina, pensa certas coisas e fizeram uma interpretação excessivamente helenizada de Paulo. Então, Paulo está interagindo com o conceito, com o contexto pré-gnóstico ou com o gnosticismo da sua época, né? E também fizeram isso no momento em que não tinha pesquisa arqueológica suficiente, que ela só começa a partir do século XIX e ela realmente se desenvolve a partir do século XX. Foi o famoso alsaciano Albert Schweitzer, foi o primeiro indivíduo que chegou e falou, peraí, ó, pessoal, só para a gente lembrar, Paulo era judeu. E então, para entender muito do que ele está dizendo, você tem que ter esse transfundo judaico, do que ele está falando. E não é tão simples assim no mundo acadêmico você acertar, entendeu? Se é beisebol, se é futebol, se é basquete, se foi falta, se é dentro da área, se é fora. Então, existem debates, são debates legítimos. Eu acho que, em parte, ela tem razão da gente observar essa questão, mas a discussão de porneia, onde é que a gente deve entender isso? Paulo observa o mundo greco-romano. Ele vem de uma moral do contexto judaico, e a gente pode antecipar judaico-cristão, onde as referências do que significa uma coisa sexualmente aceitável e inaceitável são na própria lei. E nesse momento, né, você vai ver que ele explica com detalhes, né? A mulher tem o seu próprio marido e o marido tem a sua própria mulher. Então, o consenso cristão primitivo é que bestialidade é uma coisa inaceitável, que a maneira livre, onde a sexualidade não tem definições de gênero no ambiente greco-romano, não é perspectiva do ensino de Paulo. Tinha isso, essa coisa de gênero fluido já estava lá no mundo greco-romano? Sim, não exatamente como a sociedade hoje entende, mas é uma coisa que está presente e tem, especialmente na sociedade espartana, né, e no mundo greco-romano. É o Suetônio que escreve, né, falando da realidade que em Roma é difícil encontrar alguém que não tinha tido pelo menos 4 parceiros diferentes, né, e de tudo quanto é tipo. Então, há um contraste significativo, e Paulo vai falar sobre isso, por exemplo, em 1 Coríntios, porque em Corinto, né, falando no hebraico, né? Falando no grego antigo, é o ó do Borogodó, né? É um negócio complicadíssimo. É o Rio de Janeiro no carnaval. Talvez o Rio fosse um tanto quanto puritano e altamente vitoriano perto do que acontece lá, né? E então Paulo realinha isso. O problema de entender porneia dessa maneira é que a palavra aparece junto de outras. Então é possível que porneia não seja uma realidade específica, porque tem outras especificações quando o termo é utilizado. A maior parte, e aí ela está interagindo contra isso, precisaria ver detalhes, os argumentos, a maior parte dos estudiosos entende que a palavra é genérica, para se referir a qualquer tipo de conduta sexual que fosse reprovável. Agora, o que é reprovável? Então, tudo aquilo que tivesse fora de uma relação de intimidade entre um casal, entre um homem e uma mulher, não era considerável referência de prática para a comunidade cristã primitiva. Uma coisa que ajuda a gente a entender, porque esses dias o pessoal estava discutindo, mas que negócio é esse? A palavra aqui é moça ou é virgem? Como assim? Nesses contextos não tinha tanta distinção entre uma coisa e outra. Até porque o pessoal casava cedo.
Por exemplo, as moças no Israel antigo casavam com 15, 16 anos de idade. Maria, a princípio, teria casado com Jesus, com José com uns 13, mais ou menos? 13 talvez. Eu acho que eu vi o Rodrigo fosse um Silva exagero, falar isso, uma coisa mas tipo uma menina alguma de coisa 13, entre 14, 15 e 15 18 seria bastante razoável, entendeu? E José, possivelmente uns 8, 10 anos mais velho, que era uma coisa comum. Então, você está nesse ambiente. Não quer dizer que qualquer tipo de conduta sexual seja a mesma coisa. Então, vamos assim, direto ao ponto, né? Uma coisa é você ser sadomasoquista violento, né? E ter um contato com 15 parceiros, né? E outra coisa é a pessoa que namora cometer um deslize lá e além do que seria razoável nesse contato, né? Mas já que a gente está direto ao ponto, vou perguntar aqui. Sexo oral, sexo anal, fetiches específicos, pessoas têm esse fetiche, sei lá, com pé, com... Como é que isso é visto? Então, é interessante. Eu não deixei o Gerson perguntar nada, coitado. Mas não, é que a minha mente é tão curiosa que eu tô tentando sugar você. Antes dele, então, deixa eu só assim, botar um pouco mais de tempero. Vai. O que me lembra desse contexto, primeiro, pelo menos a minha referência, é que a cultura helênica e o grego, eles eram até mais predominantes do que seria o inglês para a gente hoje em dia, naquela região, porque nós estamos falando ali de séculos de cultura helênica língua franca. E que nós estamos falando do início do Império Romano, que, na verdade, a gente pode considerar assim uma grande influência romana, latina, talvez alguns séculos mais à frente. Ali nós estamos num contexto eminentemente helênico. Até é uma curiosidade que eu tenho, por que Jesus realmente falava aramaico ali, mas tudo que se produziu foi em grego, porque era a cultura e a linguagem da época. Agora, quando eu olho Paulo, eu me lembro... Não eu, o santo. Oi? Não eu, o apóstolo São Paulo. O Paulo só você deixar não, claro mas pra o apóstolo Paulo. Para mim, eu me lembro que na tradição rabínica, eles olham Paulo como um rabino ou descendente ou seguidor de um rabino que é referência até hoje de uma escola rabínica. Gamaliel. Então, eles olham para uma pessoa com uma autoridade hebraica muito grande. Ele tira essa onda, né? Pô, estudei com Gamaliel, meu irmão. Exatamente. Deixa meu saco. Mas, então, tudo que eu leio de Paulo, eu fico pensando assim, mas eu estou vendo um cara que é, de fato, uma autoridade judaica, que é fluente no idioma grego, mas ele joga nas duas culturas. Talvez por isso o impacto que ele tenha tido naquela. Então, por que eu quero fazer esse link? Porque eu acabo lembrando da porneia vinculada à questão cultural, que é uma coisa que, às vezes, as pessoas acham que a prostituição que você faz referência é a nossa prostituição de hoje, quando a prostituição da época tinha uma conotação também religiosa. Então, é por isso que eu digo que o assunto vai crescendo de complexidade. Veja, o que acontece? É importante, mesmo que o elemento latino não seja predominante, Roma domina a terra de Israel já no ano 63 a.C. com Pompeu. E o governo, o domínio é romano. Os soldados são romanos. O primeiro convertido gentílico é o Cornélio, em Cesareia. Então, você tem vários contextos em que esse aspecto romano aparece. O Herodes, o Grande, ele está totalmente alinhado com Roma, né? Agora, também a gente está muito acostumado a dizer assim, o mundo grego é um negócio, o mundo hebraico é outra. E a conversa não é bem assim. Porque os judeus entraram em crise, assim como muito religioso hoje, quando entra na universidade, não sabe o que fazer com a cultura geral. Os judeus, particularmente em Alexandria, depois da grande expansão, da helenização do mundo antigo, falam, esses gregos nem roupa direito não põem, mas os caras são fera em matemática, em arquitetura, em um monte de coisa, como assim? Então, da onde vem a aletheia? O que é verdade? Aí começa essa discussão, se existe uma verdade da revelação e uma verdade da razão. Aí você tem a discussão da filosofia. Então, o encontro das duas águas, aí essa santa pororoca filosófico-teológica que acontece, traz um desafio tão grande que os judeus, pela primeira vez, resolvem traduzir o Antigo Testamento.
A Septuaginta vai ser feita em Alexandria e o pessoal vai colocar tudo que está no texto sagrado semítico, hebraico, aramaico em grego. E essa matriz vai ser fundamental para o Novo Testamento. E aí você vai ter todo esse ambiente e Paulo transita nesse meio e tem duas ondas. Uma onda de confrontação, tipo Jerusalém e Atenas, não tem nada a ver, a gente não conversa, e uma onda de aproximação. O Fílon de Alexandria vai dizer, poxa, Moisés e Platão falaram coisas parecidas. Então esse é um contexto, vamos dizer, difícil da gente destrinchar, né? Agora, não tem dúvida que em termos de prática, a gente fala isso, você mencionou, no mundo antigo a gente vê que tem esse perfil religioso. Só o mundo ocidental moderno tem um perfil não religioso. Não existe isso na história humana. O ateísmo secular é uma realidade sociocultural muito limitada e particular do mundo ocidental no seu caminho. E de uma franja do mundo ocidental, né? Sim. Porque a população, de um modo geral, continua tendo com certeza. É mais da redação do jornal do que do Hollywood, do que do povão. Com certeza. Aliás, eu vou falar um negócio engraçado para vocês, porque não pode rir muito, hein? A palavra hebraica para prostituta é zoná. Né? Mas tem uma outra palavra, isso desde lá no Rio tem zonar. Então, e tem outra palavra que é kedeshá, que é semelhante a kadosh, quer dizer a sagrada. Essa é a prostituta cultural. A palavra aparece, por exemplo, em Gênesis 38, naquela história maluca lá do Tamar, né? A gente encontra ali com Judá. E esse conceito, por exemplo, em Corinto você tem prostituição cultural. Mas não é bem assim. Se você visitar Éfeso, por exemplo, você vai ver a famosa Biblioteca de Celso. O que eles descobriram do lado da biblioteca? Uma casa de amor. Inclusive, é a primeira constatação arqueológica lá do pessoal mostrando o anúncio, como chegar à casa do amor. Quer dizer, o cara ia supostamente ver livros e via outras coisas além dos livros. Né? Então, havia, sim, a prostituição que a gente pode chamar comum, né? Presente na história, e havia a prostituição sagrada. Mas aí, voltando para a sua questão, o que acontece? A Bíblia trabalha com uma ideia que o nosso mundo, eu acho, que tanto religioso como fora dele, tem dificuldade de lidar, que é a responsabilidade individual de tomar decisões. Existe uma espécie de fascínio muito verdade. No determinismo, no sentido em que eu saio fora da minha responsabilidade e lido inadequadamente com a culpa, fazendo que outra pessoa seja responsável por mim. Nesse sentido, existe uma tendência religiosa, por exemplo, da busca do legalismo. O que o poderoso sacerdote, o ungidão do Senhor disse? Eu devo que é uma briga central para Jesus quando ele vem, né? Com o fariseísmo. Eu acordo do lado direito ou esquerdo? Né? Eu posso comer maçã de manhã ou à tarde? Deus quer camisa vermelha ou azul? Né? Eu devo... Né? E assim vai, né? E por isso é interessante que esses detalhes de intimidade não são abordados no texto do ponto de vista da orientação, que existem são princípios. Então, assim... qual é o nível de intimidade? A resposta bíblica, não sei. Não está dizendo até onde a pessoa deve tocar, quanto tempo, qual é o detalhe. Agora, existem algumas coisas fundamentais. Existe uma pergunta que se levanta se esse relacionamento ele é de fato amoroso ou afetivo, se ele é um relacionamento abusivo, humilhante, problemático e até marcado por algum nível de transtorno. Ou que gere um risco para uma das partes, né? O caso não tinha sexo sem proteção. Então tinha a pergunta método anticoncepcional. O texto de Tessalonicenses é interessante. Cada um de vocês saiba como, né, se relacionar intimamente. Literalmente no grego, como possuir o vaso, né? No sentido de ter essa conexão que não seja como fazem os pagãos. Porque alguém que é refém do seu prazer imediato e inconsequente, ele não quer saber o que vai acontecer. Ele vai na fúria do instinto, e aí, se isso fizer A ou B com a outra pessoa, não vem ao caso. Né? Por isso que a sexualidade doentia é marcada por termos tão ofensivos. Ela é uma proposta assim, quase de Foucault, né? De domínio perverso sobre o outro mesmo. Então, a pergunta que a gente faz é, se você tem um contato
íntimo, marcado por amor, respeito e conexão de intimidade, a gente responde, será que esse tipo de coisa que eu quero fazer, seja o que for, botar a pessoa na tomada, botar o dedo no 220, não só o dedo, outras coisas também, será que é legal? Então a pessoa tem que fazer. Eu acho que dependendo da situação, a gente tem contextos onde certas coisas são aceitáveis e razoáveis e outras não, né? Até Adultério, mesmo, por exemplo, é muito claro que não, né? é claro, mas porque aí você está rompendo a relação, né, de fidelidade e de uma maneira a se envolver indevidamente com outra pessoa. Como também na proposta neotestamentária não existe um caminho em que seja aceitável você conviver, né, maritalmente ou sexualmente com várias pessoas. Um cristão primitivo não frequentava ambiente de prostituição. A ideia é que esse monoteísmo ligado com a graça produz também um relacionamento monogâmico no sentido pleno da palavra. Agora, a sociedade de hoje, ela é muito hedonista e individualista. Então, o sujeito, em grande parte, diz, eu quero ter a minha satisfação imediata, independente dos desdobramentos disso. Aí nós entramos num caminho altamente perigoso, né? Porque o maior inimigo da gente costuma ser a gente mesmo. Isso é muito verdade. E para sair disso, as pessoas acabam fugindo da responsabilidade individual e transferindo para um terceiro, como se falou, né? E é muito doido, porque você tem os dois elementos, né? De fuga e de responsabilidade, e o pessoal que solta todos os freios e se afunda nisso. O que a gente vê hoje? Várias pessoas adoecidas em termos de sexualidade. Até mesmo hoje você tem o chamado vício do sexo compulsivo, onde a pessoa não consegue fazer mais nada. Às vezes a gente tenta ajudar pessoas que estão numa situação assim, você conversa com a gente e fala assim, cara, uma vez eu fui num lugar onde o pessoal entrava lá sexta-noite e saía só segunda de manhã. Que isso? É um negócio assim inimaginável, né? Então, assim como alguém... mas não é natural, não é biológico? Comer também é natural e biológico. Você comer sem parar, você morre de comer. Você vai... se você se reduzir a um elemento de meros impulsos imediatos hedonistas, isso, como se diz no português profundo, né, vai dar ruim. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, com um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. É a história do tudo é lícito, mas nem tudo convém? Exatamente. Então você tem que trabalhar com dois elementos que são fundamentos de uma construção de sociedade, que é liberdade e responsabilidade. Ou não me deixarei dominar. Exatamente. Que eu acho que são complementares, né, essas duas visões. Eu queria aproveitar que você está aqui, se você me permitir puxar um pouquinho. Vamos embora. Eu, infelizmente, era um dos meus sonhos, e principalmente da minha esposa, de nós visitarmos Israel, e o meu sonho era visitar Israel com você. Ou seja, obrigado. Ainda quero ter essa oportunidade. Não, mas acabou que, por causa da guerra, eu fui levado a Israel para fazer a cobertura da guerra, e foi a minha primeira experiência em Israel. O Paulo já tinha estado em Israel dentro dessa visão mais turística que eu gostaria de... eu só fui fazer turismo religioso, especificamente. Que é o que eu queria fazer. Mas eu tive esse desafio. Bom, e aí quando você falou sobre semântica, é interessante que Hamas, que é a palavra que está em evidência, né? Inclusive ontem, né, até para contextualizar a nossa audiência da data, né, nós estamos no Carnaval de 2024 e ontem, né, nós tivemos notícia de resgate de 2 reféns justamente ali na fronteira com o Egito e numa operação de comandos de forças especiais.
embora tenha havido 2 soldados israelenses que morreram no dia anterior. Então, ou seja, a guerra está acontecendo ainda. E o Hamas, a palavra Hamas, uma coisa que me chamou a atenção ontem em uma das suas falas foi que ela tem, para o hebraico, uma conotação de violência, né? Então, essa é a ideia. Então, dentro desse contexto, eu queria te pedir para você me ajudar a fazer um comentário de contextualização para as pessoas. Eu dei algumas aulas lá na Crossbreed Church, tentando explicar, foram 5 domingos, eu fui para a história, tá, etc. Então, não vou entrar nesse... Aliás, usei os seus vídeos, né, como referência para eu poder dar essas aulas. Mas o que eu queria te pedir, a sua presença para mim aqui é muito importante, é para a gente entender um pouquinho o contexto da sociedade de Israel hoje. Porque quando você fala do farisaísmo, e você toca nesse ponto, por exemplo, me causou espécie, eu te confesso. Eu estava num hotel e fui entrar no elevador. Quando abriu a porta do elevador, tinha um monte de crianças dentro porque as famílias foram expulsas, né, das suas casas no norte, na fronteira com o Líbano, e no sul, ali na próxima faixa de Gaza. Então, muita criança. Mas o que eu achei interessante é que era um Shabat. E aí, o que aconteceu? Uma criança me viu e percebeu que eu era turista e perguntou assim, para qual andar você vai? E me perguntou em inglês. E aí, eu respondi. E ele falou assim, então você está no elevador errado, você tem que pegar o outro. Aí eu falei... Ele falou assim, não, porque esse vai demorar muito para você chegar no seu andar, porque ele vai parar em todos os andares, porque esse aqui é o elevador do Shabat. Aí eu fui entender que no sábado eles não apertam o botão. Mas tem aqui em Miami elevador também, né? Não, tem aqui, mas quando eu cheguei lá me causou espécie que ele riu da minha cara, os garotinhos riram, porque ele falou assim, será que ele não sabe que esse aqui é o elevador do Shabat? Como se fosse uma coisa óbvia, né? Então, tem muito do aspecto de impacto cultural para mim, eu tive várias coisas assim que me chamaram a atenção. Desafiantes. Mas eu queria te pedir especificamente que você falasse um pouquinho desse contexto da guerra, porque eu vou puxar para você algumas provocações. Por exemplo, eu já te levanto logo. Vamos lá. Eu fiquei assim, bastante impactado aqui, porque eu moro em Boca, que é a segunda maior concentração de judeus aqui nos Estados Unidos, só perde para Nova York. Sim. E lá eu achava que os judeus eles iriam apoiar, por exemplo, a decisão do Trump quando ele transfere a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Essa foi uma... Milley fez agora isso. O Milley anunciou e o próprio Bolsonaro tinha anunciado que faria isso também. Uma percepção que eu vejo errada no Brasil é que as pessoas, quando viam aquelas pessoas que apareciam com uma bandeira de Israel ali nas cerimônias do pessoal que apoiava no governo Bolsonaro, o pessoal se pergunta assim, por que apareceu esse cara com a bandeira de Israel? E muita gente pensava que o Trump tinha tomado essa decisão de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém por causa da pressão dos judeus aqui dos Estados Unidos. E não era. Era por causa da pressão da comunidade evangélica. Então, eu queria que você pudesse nos contextualizar um pouquinho sobre isso. É até legal, porque tem um certo... A esquerda publica artigos, eu não quero entrar muito em política aqui, mas ela publica artigos dizendo que há um fetiche da comunidade evangélica com Israel muito grande. Então, a história ela é um tanto quanto complexa, porque os judeus eles sempre representaram um grande desafio para todos os ambientes onde eles estiveram presentes. E provavelmente isso acontece porque os judeus se recusavam a serem homogeneizados pelos grandes impérios. Todo mundo queria passar a régua, o trator, e o judeu resistia. Não vou fazer isso. Como é que eles faziam? Primeiro, eles se recusavam a adorar, principalmente, o rei, o imperador divino. Então, os judeus vão ter problemas sérios no Egito, os judeus vão ser jurados de morte na Pérsia. Né? A gente vê esse desafio acontecer no período dos gregos, dos romanos. E não só isso, mas os judeus vivem de maneira diferente, não aceitam os deuses estrangeiros, não deixam colocar nenhuma estátua no templo e eles comem separados e diferentes. Então, os poderosos do mundo falam, o que esses caras acham que eles são?
Então, eles têm uma experiência histórica de resistência a qualquer tipo de totalitarismo. Essa cultura de liberdade e autodeterminação é muito forte na construção dessa identidade judaica e consequentemente, de Israel. Tanto que é tão curioso que o primeiro documento da história que menciona Israel, que foi achado no Egito, que é a estela de Merneptah, que é o faraó que vem logo depois de Ramsés II, no final do século XIII, ele diz que chega à terra de Canaã. Aquela estela de granito que está no Museu do Cairo, grandona, ele diz o quê? Achei Israel na terra e a sua semente não existe mais, ou seja, acabei com todo mundo. Primeira vez que menciona, diz, fiz farinha da galera, acabei. Então, você vai ver essa temática sempre aparecendo. E aí, o que acontece? A experiência judaica recente na modernidade, ela é traumática no ambiente europeu. Os judeus foram associados à sua relação de distanciamento e de hostilidade para com a cristandade, então eles foram expulsos de Portugal, de Espanha, de Itália, de Inglaterra e foram indo para a Europa Oriental. Também estavam presentes no Império Otomano, no mundo árabe. Então, os judeus Mizrahim são judeus do Oriente Médio, os judeus Sefaradita, que se desenvolveram na Península Ibérica, os Askenazitas na Europa Central e Oriental. E, em tempos mais recentes, até por conta do que aconteceu no fascismo e no nazismo, muitos judeus se tornaram simpáticos àquilo que se chamou socialismo inicialmente. Por quê? Porque a ideia é qualquer movimento libertário que nos ajude contra algum nível de totalitarismo e que coloque em xeque o status quo que nos ameaça, a gente, então, se levanta. Os judeus americanos da década de 30 e 40 eram todos de esquerda. Então. O próprio Oppenheimer, que ficou famoso aí no filme. Exatamente. Que o Christopher Nolan tenta limpar a barra dele, o Oppenheimer é um tremendo, um comunistaço. Totalmente comunista. Então, mas aí a gente não pode setorizar muito, porque os principais indivíduos de história de direita e de esquerda eram judeus de qualquer maneira, verdade, entendeu? Sim. Então você tem o sujeito jogando. Mas ali na década de 30 e 40, aqui nos Estados Unidos, era muito forte dentro do judaísmo. E o próprio kibbutz, eu estive em Nir Oz, aquele Sim. que foi atacado ali, e conversei com sobreviventes. E me chamou a atenção de que eles me falavam de uma vida que é um socialismo romântico levado ali Mas olha lá, eles na minha lista de perguntas aqui ainda está se Jesus era comunista ou não. Aí eles vêm para as Américas e trazem essa proposta que, inclusive, tinha a sua relação com o próprio sonho sionista, que eram principalmente judeus askenazitas de tendência socialista que participaram desse início da construção do Estado de Israel, né, desde o final do período turco-otomano, no momento do mandato britânico até a formação do Estado de Israel. Só que aí tem um detalhe a mais diferenciado. Porque o que aconteceu no desdobramento do que a gente chama de socialismo, comunismo, aí a questão de nomenclatura, o que o pessoal prefere chamar ou não chamar, é que esses ambientes, eles se tornaram explicitamente ambientes de domínio totalitário. A minha impressão, por exemplo, pode ser que eu precise de realinhamentos aí, mas eu não acho tão diferente a Rússia czarista, a Rússia comunista e a Rússia pós-comunista. Putinista, né? A coisa não muda muito, né? Você muda o casaco, mas o cidadão... Apesar da entrevista do Tucker Carlson... Então... O melhor é o debate do Duguin com o Olavo de Carvalho também. Então, o negócio é meio complicado. Em Israel, por causa das águas que estão por baixo da referência, não se abre mão do questionamento, da dúvida e da liberdade. Então, a sociedade judaica, historicamente, é a que a mais discute tudo entre si. É tão interessante, né? Uma vez um judeu perguntou, um cara chegou para um judeu e falou o seguinte: escuta, eu acho que Noé é o primeiro judeu. Vocês ficam falando que é Abraão? Não pode, porque Deus já tinha falado com Noé antes de Abraão. E Deus fez aliança com Noé, Deus fez promessa para Noé. Então, eu acho que o primeiro judeu é Noé, não Abraão. Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas por que não?
Muito simples, você pode ver lá que quando Deus falou para Noé que ele deveria fazer tudo, construir arca, a Bíblia diz que Noé fez exatamente o que o Senhor lhe ordenou. E quando Deus falou com Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, como assim? Por acaso vai fazer justiça? Não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? Quer dizer, quando ele começou a questionar, esse cara é judeu. Esse é judeu. Então, né, a brincadeira é 2 judeus reunidos, 7 opiniões diferentes, se um for advogado, são 10. Então, esse contexto é permanente. Então, Até por isso eles dizem que... uma vez eu perguntei para um judeu se era verdade que em Israel não tem constituição formal. E ele falou, sim, é verdade, nós não temos, mas por quê? Ele falou, por quê? Aí ele foi para essa piada. Ele falou, porque se nós estivéssemos aguardando um consenso para fazer uma Constituição, até hoje, entre os judeus, nós nunca chegaremos a um texto. Israel é uma loucura. Você tem judeu falacha da Etiópia, você judeu que vive em experiência poligâmica que veio do Iêmen. Tem judeu que é formado no MIT, que está lá trabalhando na Technion. Você tem judeu ortodoxo, askenazita, místico, de nível maior. Você tem pessoal que veio do Marrocos. Eu não sei como esse pessoal consegue conviver. Fora os não-judeus, né? Não, então, além dos seus 20 e poucos % de árabes e outras minorias, mas entre os próprios judeus é uma loucura aquela realidade. Então, o que acontece? É verdade que na construção de Israel, no chamado, vamos dizer, construção dos kibbutzim, né, dos kibbutz e dos moshaves, a situação ela é diferente. Por quê? Ela é igualitária, ela tem uma proposta assim de estabelecer essa relação comunitária plena, mas ela tem 2 fatores muito distintos do que a gente pode ver na experiência europeia em outros lugares. Primeiro, o Estado não põe o dedo. Não é um empreendimento estatal. Você não tem uma entidade poderosa, supra-comunidade, que dá as cartas, se você pisar fora do quadrado, você vai se dar mal. E você entra e você sai quando você quiser. Uma coisa curiosa é que alguns empreendimentos israelenses hoje que se tornaram, vamos dizer, grandes corporações internacionais, originalmente eram um kibbutz. Mas se transformaram, né? Eu tenho essa curiosidade porque a própria experiência da igreja primitiva dá a impressão de que existia essa coisa meio de comuna. Então, mas como é que é? Ninguém convocou, ninguém pediu, não foi uma determinação. O que acontece na igreja primitiva é um movimento espontâneo. Mas que não dura, né? Sim. Porque os próprios Estados Unidos foram fundados com uma comuna que não deu certo. Então, veja bem, depende do que as pessoas estão querendo entender quando falam em comuna, porque nós estamos contaminados pela experiência moderna. É verdade. No fundo, né, existe essa dinâmica dialética na Bíblia. Lutero diz um negócio muito interessante. O cristão é um sujeito mais servo que pode existir, porque ele é mais livre que pode existir, porque ele está sujeito a uma só autoridade, que é Deus e a sua palavra. Então ele não está sujeito a ninguém. É o cara mais rebelde do planeta. É verdade. Mas ao mesmo tempo, ele é o mais servo de todos, porque ele está obrigado pela proposta do evangelho a servir a todo mundo. Por isso que é uma coisa legal você ler o livro de Filemão. Você tem um escravo, né, e um senhor. E o que muda? É derrubar o sistema e fazer uma revolução? Não. É a santa atitude subversiva do amor cristão que transforma o senhor e o servo e o escravo em irmão. Amém. Então a doideira é essa. A questão não está tanto na forma, mas na intenção e na proposta. Então, quando o Espírito age com poder, você vai ter esse caminho de fraternidade espontâneo e que se organiza nessa direção. A comunidade da fé tem isso, mas não tem nada a ver com a proposta do indivíduo supra-comunidade que vai lá e determina e ordena que se faça isso. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui de novo. Vamos lá. E aqui, de novo, é literalmente quase. Porque a ideia do socialismo, da utopia, é essa. A utopia final é essa. Essa etapa aí, de novo, pode escolher como é que você quer chamar, de comunismo ou socialismo. Essa etapa intermediária
de concentração na mão do Estado, ela é só uma etapa intermediária na visão deles, até que a superestrutura sofra as alterações necessárias para você chegar na utopia. E isso que você está me descrevendo, talvez pelo fato de eu viver muito em política, não consegue deixar de soar como uma utopia marxista. Mas o que é vamos dizer, o marxismo histórico e o socialismo? É uma espécie de heresia de saída da Bíblia. É a ideia do livro lá que a gente está lendo do Vladimir lá. É o elemento Esqueci o nome do autor. Que propõe, queremos o milênio sem Messias. Queremos a fraternidade humana sem Deus. E aí, quando você faz isso, você necessariamente coloca um outro elemento. Porque a declaração bíblica, ao dizer que só o Senhor é Deus, quer dizer que ninguém mais é. Não existe outro soberano. No Israel Antigo tem um negócio tão interessante, em Deuteronômio 17, que você vê que tem lei para o rei. Como assim? No mundo antigo o rei é divino. Então, essa ideia de que a autoridade está concentrada em outro elemento que não é o próprio Senhor, ela é altamente problemática. E quando a gente fala, vamos dizer, num igualitarismo, do que é que a gente está falando? O Novo Testamento não propõe uma revolução social nesses moldes. Por exemplo, 1 Timóteo diz, ordena aos ricos deste mundo, quer dizer que na comunidade tem rico. E tem pessoa que não é rica. E isso não é um problema. Os próprios discípulos de Jesus, você tem o cara lá que trabalhava para os romanos, que era o Mateus, que era um publicano, que era um coletor de impostos. E você tem Simão o Zelote, que gastou a vida tentando matar romano. Esse pessoal é redimensionado nessa relação de fé que envolve um igualitarismo de dignidade, envolve um igualitarismo de fraternidade, mas não uma isonomia que acaba com toda a diversidade e mutualidade de uma interação prolífica e abre mão da liberdade. Então, o que você tem na construção política secular, filosófica posterior, eu diria que é uma pasteurização indevida do pensamento pós-iluminista, socializante do contexto europeu, que não entende suficientemente a dinâmica que você tem na Bíblia hebraica, nos profetas e nos evangelhos, e constrói um modelo que eu compararia assim: em vez de você comer a fruta da árvore, você está comendo um suco, tomando um suco de caixinha altamente cheio de... Um tangue. Exatamente. Essa é uma boa Eu possibilidade. gostei disso. Então é um negócio... Eu vou usar isso aí, gostei. Faz um desdobramento inadequado. Né? Você foi mexer num negócio original, tirou a vitamina, o elemento essencial, ficou com o quisuco, né? E aí uma Milani, né? Alguma coisa do tipo assim. Isso é quase arqueológico esse comentário, né? E por isso a gente não tem. E por isso que em Israel, por causa da fundamentação cultural, bíblica, pela própria cultura que interage mais com elementos distintos, né? Às vezes você vê em Israel coisas muito curiosas que, assim, o que a gente poderia chamar do lado positivo de aspirações de igualdade social estão presentes, e aquilo que tem a ver com liberdade, com o Startup Nation e a ação econômica também está presente. Até um wokeismo sim, em Israel. Exacerbado. Eu até quero te puxar de novo para a questão... Agora, essa questão é curiosa, porque é o seguinte, a tradição judaica, ela se constrói em cima... acho que a maior parte da tradição cristã não entende isso. Por exemplo, o judaísmo não tem teologia propriamente dita, porque a teologia é uma tentativa intelectual, quase grega, de submeter o sagrado. Então, o jeito de lidar com a fé tem um outro perfil. E aí, assim, não é assim que a Bíblia hebraica é tudo a mesma coisa. O centro da fé é a Torá. A vontade divina é o que está nos 5 livros da lei. Há uma hierarquia. Há uma gradação de importância. Que dentro, para a visão evangélica, é herético isso, né? É incompreensível. Até a ideia da... Aqui, não sei se o Brasil tem, mas aqui tem muito a Bíblia com texto vermelho, porque as palavras de Deus estão em texto vermelho. Aqui eu já tive... Jesus. Mas a ideia é a seguinte, que o centro, que o âmago é a Torá, e o restante é pertinente àquilo que está na Torá. Uhum.
Então, o que você tem numa sinagoga padrão? Toda semana você tem a Parashá, que é o comentário da Torá, acompanhado de outros textos, mas você tem que ler toda a lei durante o ano todo. Então, essa é a referência. O que os diversos tipos de judaísmos que desapareceram na época de Jesus, depois da destruição dos romanos, eles sumiram, e o que sobra de tudo isso? A tradição farisaica. E a tradição farisaica, ela tem duas questões importantes para serem enfrentadas. Quais são? O que está escrito de fato na lei? Como é que eu interpreto? Número 1. Número 2, como é que eu pratico? E aí vem a questão. Por isso, toda a tradição judaica tem um outro elemento, que é uma crise forte para quem está olhando de fora, que acaba tendo tanta autoridade quanto que é a tradição oral, que vai se desenvolver na tradição talmúdica, que começa com a Mishnah, depois com a Guemará, com o comentário. Então, não está escrito na lei que você não pode comer cheeseburger. Não tem problema comer a parmegiana, teoricamente. Mas aí, os rabinos leram lá que não cozinha o cabrito no leite da sua mãe, da cabra. O que está escrito? Não cozinha o cabrito no leite da sua mãe. É isso. Agora, daí, eles extraíram o entenderam princípio, que né? não se pode parmegiana nem cheeseburger. Misturar carne com leite. De jeito nenhum. Então, isso se Estrogonofe. tornou convencional no judaísmo padrão, que é derivado disso. Então, essa é a referência principal. Mas, historicamente, mesmo com esses elementos, a gente tem, na verdade, eu poderia dizer assim, mais ou menos, pelo menos uns 10 tipos de judaísmo diferentes. Principalmente depois do que é chamado de Haskalah, que é o iluminismo na tradição judaica. Aí você começa, então, a dizer, não, peraí, tem o judeu ortodoxo, tem o ultra-ortodoxo, tem o judeu conservador, tem o judeu tradicional, tem o judeu liberal progressista, tem o judeu, inclusive, secular. Ah, mas o cara é judeu e é ateu? Que tem muitos. Mas como assim ele pode ser judeu e ateu? E como tem aqui nos Estados Unidos, é impressionante. É muito. Então, mas isso, por incrível que pareça, não é uma crise para o contexto judaico. Por quê? Porque você não é definido por uma espécie de crença abstrata. Se você perguntar para um cara religioso, mas aquele cara é judeu, ele é ateu? Ele não é ateu, ele está ateu. Entendeu? Ele reúne com a família no Shabat, ele mantém a sua relação social e cultural. Então, muitos judeus seculares dizem assim, os princípios sociais e de convivência e relacionais da Torá são válidos, mesmo que Deus não exista. Você percebe a cabeça do cara como é outra coisa? Então, você tem... E como você tem esse elemento de ampla liberdade, então o pessoal meio que convive e se respeita. É claro que um religioso padrão, um cara do Beit Chabad, vai ver um cara secular e falar, esse cara é maluco, né? E o outro vai dizer basicamente a mesma coisa. Mas o que acontece? Essa tradição, por mais que Israel seja aberto, seja secular, no fundo, tem uma influência muito forte dos religiosos, particularmente dos ortodoxos lá no país, de modo que boa parte da sociedade, particularmente em Jerusalém, funciona a partir desse consenso rabínico ortodoxo. E aí vem essa questão. A lei diz, não acenda fogo no dia de sábado. Se você não acende fogo no dia de sábado, quer dizer que você não deve ligar o celular, você não pode apertar o interruptor, você não pode fazer nada. E aí vem essa coisa curiosa. Eu encontrei uns judeus ortodoxos em Jerusalém subindo a escada, carregando um carrinho de criança, porque eles não podiam apertar o botão e o elevador do Shabat estava com um problema lá. Sim. Então, é um negócio curioso, né? E é tão curioso isso, que eu acho que é uma questão, né, assim, que merece uma reflexão dentro da própria tradição judaica, que os próprios judeus reclamam que, por exemplo, o cara não pode apertar, mas ele chama um cara que não é judeu, o cara aperta para ele. Entendeu? A tendência humana ao fariseísmo é impressionante. É um negócio curioso. Ao contrário das igrejas evangélicas, você também cai para isso. Os hotéis, você sabe isso. Aliás, quantas vezes você já foi a Israel? Você sabe de cabeça? Mais de 60. Pois é. Então, imagina, mais de 60 vezes. Agora, me chamou a atenção, por exemplo, um hotel que eu fui e que ele lotava de sexta para sábado. O hotel fica lotado de sexta para sábado.
Aí eu falei assim, mas por quê? Porque é Ele falou, não, Shabat. todo mundo vem para o jantar do Shabat. Aqui, inclusive, tem várias pessoas que vão para o jantar do Shabat já de pijama. Para não ter que tomar banho, depois trocar por causa do Shabat. Mas o que me chamou a atenção, eu falei assim, mas por que as pessoas vêm para o hotel? Eu falei, porque nós não podemos cozinhar. Nós não podemos fazer. Só que, não, aqui todo mundo que trabalha no hotel não é judeu, então eles cozinham pra gente cumprir o Shabat. Então, quer dizer, um negócio assim... É porque no judaísmo existe assim uma ideia de que para a humanidade existem algumas diretrizes maiores morais que são chamadas as leis noéticas, que são válidas. Agora, o que Deus exigiu de Israel é só de Israel. Então, eles não têm crise com isso. Então, nos hotéis, a maioria do pessoal que está trabalhando é árabe. árabe. É curioso, é árabe muçulmano. Então, eles fazem tudo. E assim, o Shabat é uma festa, né? É um negócio, então você tem um pão diferente, você vai comer halá, você tem kiddush, você tem, assim, sabe aquele lance do almoço de domingo na casa da mãe, da sogra, com aquela comida de... Então, é uma coisa paralela. Não, me lembrava o café colonial lá do... É tanta coisa. Roupa diferente, é todo um negócio, é um elemento, assim, fundamental, né? Então, é outra experiência. Mas eu queria resgatar a questão mais escatológica, porque, na verdade, a provocação que eu te fiz foi mais essa falta de entendimento. No Brasil, nós não temos essa tradição explícita dessa relação com Israel. Então, um dos grupos, né, que freou um pouco a iniciativa do Bolsonaro foi justamente o grupo militar. Você conheceu o embaixador brasileiro, que era o general Menandro, né? Estou proibido de falar de assuntos militares. Você tá vendo, então deixa que eu vou nessa aí. Mas, de toda forma, esse freio que foi dado foi porque os militares que assessoravam lá a equipe mais próxima, aí entra a parte do Heleno, etc., é que eles entendiam que, do ponto de vista geopolítico, o Brasil não tinha um histórico de tomar um passo de transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Só que nem mesmo eles entendiam que essa promessa do Bolsonaro foi a mesma ancoragem da promessa do Trump. Não foi com os judeus, não foi com a parte política ou geopolítica de Israel, mas foi com os evangélicos. Você pode explicar isso para a nossa audiência um pouco melhor? Por que os evangélicos têm essa visão escatológica e por que dá a importância de Jerusalém, que às vezes nem os judeus têm o mesmo peso político? Entre os judeus, geralmente o que o pessoal sabe é bastante fora da realidade, né? Porque os judeus têm quase que a vasta maioria um consenso sionista, né? Quer dizer, a gente está sofrendo opressão, problemas, ataque antissemita, então Israel é o nosso ambiente de refúgio. Mas uma boa parte deles não entende isso de maneira profética e até mesmo alguns ortodoxos. É curioso, por exemplo, existe um grupo muito estranho chamado Neturei Karta, que é contra o Estado de Israel. Eles são ortodoxos e eles entendem como o Estado de Israel é muito secular, esse Estado não pode ser o Estado profético esperado. Então esse tem que ser derrubado para chegar o verdadeiro e o Messias. E muitos judeus, ainda que sejam religiosos, eles não entendem que a construção da realidade escatológica final, que na tradição judaica é chamada Geulah, a redenção, vai passar por aquilo que muita gente no contexto evangélico imagina, que vai ter que ser construído um templo aqui e tal. Eles têm perspectivas diferentes. Então isso não é um vetor que mobiliza Israel de modo geral. Na tradição evangélica, particularmente a que se construiu principalmente nos Estados Unidos, mais ao sul dos Estados Unidos, a versão chamada dispensacionalista, que teve impacto na história evangélica brasileira porque ela acabou fazendo parte da construção da história das Assembleias de Deus, que são a denominação mais predominante no Brasil. Isso teve um impacto muito forte. Então, boa parte do meio evangélico brasileiro, verdade, também pentecostais, latino-americano, são dispensacionalistas. São dispensacionalistas de primeira linha. Tem 3 linhas distintas e eles herdaram o que a gente chama de herança scofieldiana, né? Isso está muito marcado com o left behind, deixados para trás e tal. E aí, nesse cenário,
se entende Israel como protagonista dos elementos escatológicos, se faz uma série de leituras muito literais de certos textos e tem uma tendência que é um pouco preocupante, que tudo que acontece nesse momento, o indivíduo tenta fazer uma relação com o texto bíblico, porque o pressuposto é que nós estamos nos 45 do segundo tempo, o mundo está acabando agora, então tudo que a gente não viu cumprido na Escritura está cumprido nesse momento. Por um lado, é muito difícil você ler a Bíblia e negar, né? Existe uma tradição, vamos dizer, anti-Israel, que a gente chama de substitucionista, que entende que uma vez que a igreja surgiu, Israel desapareceu e Deus não tem nada a ver com isso. É o Israel de Deus. A igreja de Israel de Deus, então Israel não existe, é difícil subsistir isso à luz de Romanos 11, tem uma série de textos. Paulo assim, é muito explícito. Muito complicado. Você pode até discutir qual é o tamanho de Israel, quem deixa de ser, mas assim, é muito complicado lançar fora toda essa realidade, até em função da evidência de que o povo volta para a terra, né? Jesus diz, por exemplo, que até que se complete o tempo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Isso vai se cumprir onde? Quando? Não tem como você imaginar uma outra realidade, né? E aí, tirando esse pessoal, que inclusive uma parte deles tem, às vezes, uma tendência antissemita, isso fica explicitado, você tem... Isso foi muito forte durante um período da igreja, né? Sim, sempre. Esse é o grande trauma dos judeus. É o trauma deles. Os judeus, a grande questão deles nem é com Jesus e nem com o Novo Testamento, é com a cristandade. Há relatos de que eles preferiam os árabes durante um bom tempo do que os cristãos, né? Com certeza. E eu acho que ainda tem gente que pensa dessa maneira. E aí, o que acontece no cenário aí dispensacionalista mais forte, há até eu acho que até um descaminho problemático, onde o pessoal agora começa a querer virar judeu. Eles nem entendem nada de judaísmo, porque um judeu que você vê na sua frente hoje, ele tem coisas que vêm da tradição bíblica, tem coisas que vêm da tradição talmúdica e rabínica, e tem coisas que não vêm de nada. Não tem kippá na Bíblia, nem no Talmud. Kippá é um costume que vem depois. Tem coisa que o judeu faz porque ele veio do Marrocos, porque ele veio da Holanda, porque ele veio da Ucrânia, entendeu? É um costume local, assim como o gaúcho quer tomar chimarrão, entendeu? Não tem um significado religioso e tal. E aí o pessoal acha legal, acha bonito e começa a constrói até templo, né? E até começa... Templo de Salomão, não tem no Brasil agora? Tem. Então é um negócio muito diferente. Então, assim, eu acho que o apoio que eu posso chamar irracional de Israel, ele é problemático, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo. Por outro lado, quando eu olho para o ambiente do Oriente Médio, eu vejo uma série de contextos de sociedade que não são saudáveis do ponto de vista da construção de uma nação. Não tem como eu olhar para um país em volta ali, onde as liberdades pessoais, as relações sociais não são nada promissoras, e olhar para Israel e falar, não, é tudo... Não é. Israel é uma sociedade democrática. Eu já visitei o Knesset, eu conheço o parlamento, eu conheço as diversas comunidades de árabes cristãos, árabes muçulmanos, judeus de tudo quanto é tipo. Atualmente no Knesset tem 10 cadeiras de árabes. Sim, já teve 12. Sim. E no último governo antes do Benjamin Netanyahu, foi pela primeira vez acontecer, um partido árabe compôs o governo. Sim. Então, você vê como me impactou que todas as placas são escritas então, em hebraico, árabe, inglês e os documentos todos em hebraico e árabe. Exato. Aí você pergunta no parlamento lá de Gaza, quantos judeus tem? Nem de Gaza, você foi ao Egito. Claro, pronto. Você vai à Síria, você vai ao Líbano atualmente. O Líbano, a comunidade brasileira libanesa é maior fora do que dentro. É maior no Brasil sim. do que no Líbano. Agora, quando você conversa com eles, eu fiquei perplexo entrevistando o Fakuri, que eles são predominantemente cristãos que fugiram do Líbano expulsos pelo toda a guerra que houve, a guerra civil, etc. Exatamente. Então você vê que mesmo
naqueles países do entorno, como você está Então, falando, você não vê essa diversidade, né? Então, eu acho o seguinte, que o apoio de Israel passa porque nós compartilhamos os mesmos valores sim. de uma sociedade judaico-cristã que tem elementos como liberdade, democracia, valores essenciais para a construção da realidade, né? Não tem como eu achar que o que acontece na Síria é tudo bem. Não é tudo bem, né? Agora, que existe uma realidade escatológica envolvendo o povo judeu e Israel na Bíblia, me parece claro que sim. Eu sei que muitos escatologistas de plantão são tanto quanto, assim, vamos dizer, corajosos demais, que cada tempestade de areia que acontece no Oriente Médio, eles acham um versículo em Jeremias, em Ezequiel. Dá muito clique isso, né? Isso é uma coisa que dá muito clique, dá muita atenção. Mas isso é complicado, porque o povo comum sofre muito com isso, porque leva a sério, o sujeito até coloca as esperanças, e esse tipo de tratamento exegético e hermenêutico ele é inadequado. Eu até esses dias fiz um podcast aí, cujo título foi Gaza será destruída de acordo com a Bíblia, porque você tem texto em Sofonias falando disso, e pessoal fazendo considerações indevidas, porque a Gaza que está em Sofonias é a Gaza dos filisteus, da época bíblica lá atrás. E aí, levando em conta a falta de conhecimento do pessoal, aí muita gente vem falando uma série de coisas como se fosse cumprimento de profecia, não é bem o caso. Então, há um equívoco, né, nessa questão, mas eu não tenho dúvida, no meu entendimento, algumas coisas especiais do ponto de vista escatológico devem ser consideradas. Uma é que o povo está preservado na história. É impressionante o que acontece com o povo judeu. Manter cultura, língua, tradição, depois de tanta perseguição por todos esses séculos. Segundo... Tantos povos que sumiram, né? E eles ficaram, todos sumiram. Impressionante, né? E segundo, o povo voltou para a terra, depois de quase ser dizimado, né, no contexto nazista, onde 1/3 da comunidade judaica foi assassinada, voltam para a terra e, assim, eu conheço de perto essa história do pessoal que chegou lá para pegar malária, lá na Galileia, um lugar totalmente detonado pela ocupação otomana, e como é que o pessoal, em 2 gerações, deu a volta por cima e fez o que fez, né? Então, isso impressiona, e a coisa talvez mais extraordinária que nunca aconteceu. Nunca, em toda a história dos últimos 2000 anos, tantos judeus passaram a se tornar seguidores de Jesus como nos últimos anos. Nunca houve isso. Então você tem comunidades judaicas messiânicas enormes hoje. Um pessoal que passa a rever essa relação com Jesus, afastado dos traumas da cristandade, e eles nem vão se chamar a si mesmos de cristãos, mas de judeus que são seguidores de Rabi Yeshua, né, de Jesus. Então, isso nunca aconteceu. Então, isso mostra para a gente, que a gente não pode botar na agenda, né? Colocar lá no Google para fazer a previsão, que de algum modo a gente se aproxima do final dos tempos, né? Isso pode ser daqui a 50 anos, 10 anos, 100 anos, 200. Essa é uma tendência desde o princípio da cristandade, né? Dá a impressão de que logo no início eles tinham a impressão até de que viria mais rápido do que veio. É verdade, mas lembra que o próprio texto bíblico dizia que esse evangelho tinha que ser pregado a todas as nações. E foi. Então, só está sendo agora. Só agora. Em toda a história humana, nunca isso foi uma possibilidade. Por causa da internet? Também. Então, quando a gente faz o estudo bíblico racional domingo, a gente está se aproximando do fim do mundo. É doideira o que você vê hoje. Hoje você vê, nos últimos anos, na Ásia e na África, o evangelho cresceu de uma maneira que é um negócio impressionante, com os grupos étnicos dos mais... Eu vi isso ao vivo, de perto, né? China também, né? A expansão na China é impressionante. O maior país cristão talvez seja a China, né? Provavelmente. Hoje se calcula de 100 a 150 milhões de cristãos na China. Imagina a minha surpresa quando eu vi, de repente, todas as minhas contas no Brasil bloqueadas com só uma ordem judicial. Se eu não tivesse a segurança de investimento nos Estados Unidos, as consequências para minha família tinham sido devastadoras. Mas isso não acontece só comigo. Muitos, até mesmo gente com menos visibilidade, enfrenta injustiça similar do sistema brasileiro. Para se blindar contra tais riscos, a decisão mais acertada é diversificar seus investimentos, preferencialmente fora do país. E a Flórida surge como uma escolha atraente, oferecendo imóveis a partir de uma entrada de R$175 mil. A partir daí, você pode conseguir financiamento com taxas de juros americanas, condições americanas, juros simples, é uma beleza.
Você quer explorar essa oportunidade? Clica no link aqui embaixo e converse com a equipe da FAC Management. Eles são especialistas em ajudar brasileiros a salvaguardar e gerir os seus investimentos imobiliários na Flórida, cuidando de tudo, desde a seleção do imóvel e até a administração de aluguéis. Acima de tudo, são pessoas íntegras que eu conheço pessoalmente e nas quais você pode confiar, o que vale muito no mercado que está repleto de picaretas. Não perca a chance de conhecer, clica aqui no link da descrição, FAC Imóveis, seu imóvel na Flórida.com.br. Eu até queria fazer um gancho, se você puder fazer, não é bem uma... Só não quero fugir da escatologia ainda. Você quer falar do aplicativo? Eu queria falar só nesse gancho, porque... Eu quero falar muito sobre esse aplicativo. Esse aplicativo, o Rota 66, que até a nossa audiência, se vocês não conhecem, vale a pena você baixar o Rota 66. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque o que me chamou a atenção quando a gente falou da China e dessa visão escatológica do evangelho, da palavra sendo pregada no mundo inteiro, eu vejo o Rota 66 assim como uma curiosidade, porque ele fala da Bíblia inteira, né? São estudos em áudio, mas me chama a atenção de ter sido uma coisa iniciada no Brasil e ter feito o caminho na contramão, né? Porque ele agora está sendo traduzido para outros países, mas inclusive para os Estados Unidos. A gente que bebeu tanto, né? Fala um pouquinho sobre esse aplicativo. Então, porque a gente tem todo um caminho problemático na história religiosa confusa da cristandade. Então, a gente, como diz o grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, tirando as confusões, você precisa beber da fonte. A fonte é a Escritura. A Escritura é referência. Então, a Bíblia estudada com uma proposta de tentativa de isenção. Então, vamos ver que texto é esse, qual é o elemento literário, quem foi que escreveu, quando escreveu, por quê, o que estava em vista, e de uma maneira simples e prática e contextualizada, você fazer com que a pessoa entenda, então o que está rolando aqui é isso, interessante, né? E o Rota foi feito nessa proposta. Então, curiosamente... Por que é Rota 66? Rota 66, porque a Bíblia tem 66 livros. E aí, como tem o lance que todo mundo conhece a Rota 66, então é a viagem mais fascinante da sua vida. E como a pegada é conversar com pessoas, inclusive não religiosas, o Rota é ouvido por ateu, por pessoa de transfundo católico, evangélico, pastor, gente sem religião, porque... Até eu acho interessante, uma pessoa que pertencia a um grupo religioso, tipo, nada a ver, falou, eu acho interessante que você só explica, você não ataca ninguém. Eu falei, então, a ideia era essa, né? E aí, a coisa, né, foi caminhando e começou a surgir um interesse espontâneo, né? E a gente fez isso na parceria com a Transmundial, né, que é uma missão internacional que trabalha com a rádio no mundo todo. E aí surgiu o interesse de fazer isso em mandarim, para o pessoal que estava atuando no contexto chinês. E aí a coisa depois veio para o espanhol e aí ela cresceu e hoje está caminhando em 14 línguas. Nossa. E para surpresa, que a gente não imaginou, o pessoal da TWR, Trans World Radio, falou, não, a gente quer isso em inglês. Não só para os Estados Unidos e para o mundo de fala inglesa, mas também a partir daí para outras línguas que queiram mais facilmente. Então, eles estão trabalhando e vão fazer gravação a partir da tradução para o inglês e estão fazendo aqui nos Estados Unidos para coisa. Então, ficou um negócio... Quer dizer, uma iniciativa brasileira hoje está contribuindo até com essa visão escatológica do... Exatamente, o evangelho chegando. Do evangelho chegando lugar, em todas, né? as partes. E para as pessoas que estão em casa, vocês podem baixar esse aplicativo de graça, tanto na App Store do iPhone, quanto na Google Play Store. É só você botar Rota 66. O símbolo parece um pouco um símbolo de estrada americana, assim, com escrito 66. Eu digo isso para você saber qual é, e é meio amarelo e preto, não é isso? Isso, as cores. Eu digo isso porque... Bom falar para o pessoal lá do aplicativo que na descrição do app não aparece que é um aplicativo bíblico, etc, etc. Então eu não achei. Quando você falou lá na palestra, eu fiquei procurando e falei, não achei. Tem um aqui que é deve ser um negócio de GPS. Eu não sei se não sei se na dá pra câmera ver. tá dando para ver. É isso aí. Dá para enxergar aqui. Então é esse aqui, ó. Aproxima aqui, ó. O teu negócio. Espera aí. Apareceu outra aqui, coisa. ó. É isso aí. Bota nessa câmera aqui. Olha lá. É isso, é exatamente isso aí, ó, o Rota 66.
E eu vou botar o link na descrição dos vídeos, que aí Legal. as pessoas conseguem baixar. Eu não queria ainda aproveitar um pouquinho do teu tempo para falar sobre esse assunto escatológico, porque você começou a tocar nisso. Tem uma onda muito forte sensacionalista de tudo é profecia agora, as análises cada vez mais... O que você acha disso? Que você contextualizaria, inclusive para essas pessoas... que tá um movimento muito forte das pessoas estocando água, as pessoas estocando alimento. Então, eu tenho munição pra caramba. Então... Isso é uma coisa que tem acontecido na história, né? Toda vez que o pessoal, por exemplo, ia mudar século, né? Ou tinha um acontecimento mais que chamava a atenção, a galera queria apressar o fim do mundo, né? E partia para uma proposta que eu acho que tem muito a ver com a atitude de medo, né? Tem tudo a ver com uma proposta em que você se sente tão sufocado com os desafios e ameaças da vida que você diz realmente para o mundo que eu quero descer. E um jeito de fazer isso é legitimá-lo. Ou vem meteoro, né? Exatamente. É legitimá-lo de maneira ligada ao sagrado. Então, eu estou com medo e estou me escondendo, mas saiba, é com a ajuda de Deus, então está tudo certo, né? O problema é que quando você estuda escatologia de verdade, você percebe no ensino bíblico 2 elementos, que o reino de Deus vai chegar na plenitude, mas ele já está presente. E que a responsabilidade dos discípulos de Jesus não é marcar o dia da vinda na agenda. Jesus diz, o dia e a hora ninguém sabe. Nem ele, né? A responsabilidade é ser sal da terra e luz do mundo, é fazer diferença. Enquanto a gente espera a redenção plena, nós devemos fazer do mundo um lugar melhor. Então, esse equilíbrio, que do ponto de vista teológico a gente chama de escatologia inaugurada ou realizada, e escatologia final, definitiva, ele é absolutamente importante e necessário. Então, o que você tem hoje é um desequilíbrio da balança por causa, eu diria até dessa, desculpa a expressão aqui, dessa ideologia catastrofista que a gente tem presente, eu diria, na maior parte da mídia, que sempre tenta dizer para ele, olha, pessoal, agora não tem mais jeito. E eu acho que o brasileiro, até na sua herança lusitana, portuguesa, que já foi tão importante no mundo e perdeu esse espaço, a gente às vezes é refém de uma postura tão negativa, né? Então o cara, não, vai dar tudo errado, é que o Brasil não tem jeito, é porque o nosso povo é assim mesmo, é porque não tem... Então esse tipo de coisa acho que alimenta esse aspecto negativo de modo que a pessoa se torna refém de uma atitude que é incompatível com a proposta do evangelho. Esse não tem mais jeito é incompatível com a cultura. Totalmente, porque a proposta... Sabe qual é a proposta escatológica de verdade? Produzir duas coisas, consolo e esperança. Por isso que o Apocalipse... Por que você tem o Apocalipse na Bíblia? A razão é muito simples. Jesus morreu, ressuscitou e foi e disse que vai voltar. E o seu reino será vencedor e ele será o rei e o reino de Deus triunfará para sempre. Só que o Nero assumiu o comando em Roma. E o Nero está pegando pesado demais. Entre os anos 54 e 68, a cristandade, o povo cristão vai sofrer. E então, quer dizer, Jesus não volta, o pau está quebrando, o Império Romano está cada vez mais difícil, essa opressão aumenta, a turma está morrendo e eles estão indo para onde? Será que eles então não vão encontrar Jesus? Então o Apocalipse é tipo a resposta para dizer, pessoal, esse sofrimento, toda essa situação que vocês estão enfrentando, não está escondido aos olhos de Deus. Vocês estão olhando com os olhos aqui, mas João vai subir e vai ver a história do ponto de vista de Deus. Aliás, as orações de vocês, elas são como um incenso que estão subindo diante de Deus. Ele está vendo, ele está sabendo. E a juízo de Deus vai chegar. Essa Roma, ou seja, essa Babilônia, ela vai cair. Então a ideia é trazer consolo e trazer esperança. E termina de uma maneira altamente esperançosa. Então, todo tipo de proposta escatológica que tem mais a ver com filme de ação e de explosão do que com realidade bíblica e que produz medo, vamos dizer, omissão e distanciamento da missão, ela não tem nada a ver com o que acontece em Atos e no Novo Testamento, porque esse povo que esperava a volta de Jesus estava onde? Indo para
na Ásia Menor, indo para Macedônia, indo para Corinto, para Atenas, para Roma, para levar o evangelho. Então, a gente precisa dar uma equilibrada nisso, porque nós não temos como botar a volta de Jesus na agenda, nós não temos como ficar interpretando indevidamente certos textos de maneira um tanto quanto questionável para justificar um complexo de avestruz, né? De enfiar a cabeça no fundo da areia. A gente tem que cumprir a missão de anunciar o evangelho, de fazer o que é mais importante na vida, que é amar a Deus sobre tudo e o próximo como a si mesmo, e fazer diferença nesse mundo necessitado da graça de Deus. Eu tenho mais 817 perguntas, mas eu estou preocupado com a hora do Sayão. Eu sei que você tem um compromisso, mas eu também não consigo imaginar uma forma melhor de terminar uma entrevista do que com isso que você acabou de falar agora, Sayão. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Gerson. Não, até porque eu estive com ele, né? Você não teve essa oportunidade, eu passei o final de semana com ele. Só tive um dia. Você só teve na sexta, mas realmente eu quero te dizer que a sua vinda aqui impactou muito a minha vida. E um dos aspectos você acabou tocando e provocando. E é verdade, porque eu vou testemunhar, porque ele me falou isso. Eu vi o Gerson, pois que é um cristão já, que nasceu em casa cristã, com criação cristã. Eu fiquei até impressionado, porque eu percebi com você falando comigo como a tua vinda conseguiu impactar ele. Eu acho que isso não é fácil para alguém que já está aí. Quantos anos, Gerson? É difícil, que eu tenho 61, eu nasci dentro da igreja. Então, 61 anos de cristianismo. 62 de crente e 61 de vida. Na verdade, eu digo que eu fui concebido no parlamentarismo. Eu fui um dos poucos que fui concebido no parlamentarismo e nasci de volta no presidencialismo, porque eu estava naquela transição ali do acordo que foi feito quando o João Goulart volta da China e o pessoal fez aquele acordo ali com mas me impactar é fácil. Eu sou garoto. Agora, impactar o Gerson, não. Ele tem foto até na Arca de Noé, cara. Eita, tenho mesmo aqui. Você já foi na Arca de Noé daqui? Daqui não fui. Eu fui, mostrei pra ele. Eu tô lá na Arca de Noé. Vamos lá um dia, Sayão. Vamos fazer uma viagem de Arca de Noé. Em tamanho real, lindo lá. Agora... Eu já vi a foto. Eu tive lá... A gente brinca que a dele é com o original. Mas, de todo jeito, fechando isso, puxando de volta desse impacto da tua vinda aqui, o ponto para mim, particularmente, que mais me chamou a atenção foi a visão que o Sayão nos passou de como nós encararmos ou atravessarmos essa quadra da história. Porque a gente vê o mundo hoje muito perplexo. A gente vê os movimentos que estão acontecendo na Europa, dos agricultores, uma reação à questão da Agenda 2030, ou até a essa visão, né, que se tem de um governo mundial, que o pessoal acaba levando a questão do anticristo, a escatologia também, mas há uma perplexidade mundial, não é alguma coisa só do Brasil. Sim. E isso afeta a cristandade de um modo geral e passa-se uma ideia um pouco de tristeza, né? E de abatimento. E a sua palavra, que acaba refletindo isso, esse fechamento que você fez, ela me deixou assim dentro de um conceito que me é muito caro, até como calvinista, né? Como presbiteriano, que é a questão da soberania de Deus. Uhum. Essa soberania que esteve na história bíblica se manifestando em vários momentos, e que ela, como você colocou, Deus não está dormindo ou não está sem perceber o que está acontecendo, né? Então eu queria te pedir isso, que você transmitisse um pouquinho para a nossa audiência nesse finalzinho, esse sentimento que você me impactou tanto. Eu agradeço muito o Paulo, o Gerson, né? E a TV Flórida aqui pelo convite, né? Honroso de estar com vocês. E eu terminaria dizendo o seguinte, uma coisa extraordinária no texto bíblico é que eu posso chamar de santa trollagem divina. Por quê? Porque você olha o cenário e você fala, não tem saída. Aqui o bicho pegou, o negócio não tem. E aí você tem as expectativas de quais são os caminhos que Deus pode usar para lidar com essa situação.
O interessante é que os caminhos são os mais imprevisíveis possíveis e são inusitados. Então, por exemplo, o cara vai falar, o Antigo Testamento, os judeus, eles são machistas, não sei o que lá. Quando você vai ver o momento de crise maior de Israel, de onde vai surgir a identidade, a formação do povo, que cena você tem? Você tem a cena da mãe de Moisés com o nenê que nasceu, que vai ser colocado no rio, e lá tem a mãe, a irmã e a filha do faraó. Curiosamente, não tem nenhum homem. Não tem o pai de Moisés, não tem irmão, não tem Arão, não tem ninguém. Então, esse contraponto, quer dizer, onde é que o exército, o faraó vai prestar atenção? Ele vai prestar atenção na princesa, na filha dele? Ele vai se preocupar com Miriam? Não. E o caminho acontece assim. E esse Moisés, ele vai falir completamente. Ele vai largar tudo, ele vai sumir no mundo. Ele vai abrir, né, Moisés e cordeiros associados do Sinai com seu sogro Jetro, porque ele viu que mexer com gente é doideira. E quando ele jogou a toalha total, Deus vai lá e fala, chama ele de volta. Então, quer dizer, ele é um cara falido, sem motivação, e Deus vai agir por meio dele. E essa história, como da menina de Naamã, mostra pra gente o seguinte: quando você imagina que toda a potencialidade para trazer uma solução é absolutamente impossível, você vê um agir divino absolutamente impressionante. Há muitos anos atrás, a Albânia declarou que Deus estava totalmente extinto do país. Nós nos tornamos um país 100% ateísta, né? Hoje, uma das principais rádios de anúncio do Evangelho para o sul da Europa, para o Oriente Médio, está exatamente na Albânia. Então Deus deixa a galera fazer o que quer e depois, né, eu gosto do Salmo 2, o Senhor se rirá e zombará deles, né? Na sua santa trollagem, ele dá a volta por trás, e quando a gente vê, Deus fez coisas que a gente, no máximo, consegue tentar atrapalhar um pouco, mas ele dá a volta também na gente e faz aquele golaço assim para terminar com vitória. Por isso, eu sou um otimista incurável. Amém. Amém. Ó, pelo amor de Deus, aqui literalmente, volte para a Flórida. A gente combina. Eu ainda tenho 417 perguntas não respondidas. Eita. Mas, assim, não tenho nem palavras. Muito obrigado, Sayão. Sou seu fã aqui. Obrigadão. Que Deus declarado. nos abençoe e nos ajude aqui. Amém. 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 Abraço. E vocês, muito obrigado pela audiência. Se inscrevam no canal da TV Flórida, acompanhem o Sayão, acompanhem o Gerson, se inscrevam também no meu canal, enquanto eu tiver canal. E acompanhem o nosso estudo bíblico racional todos os domingos. 10 da noite no Brasil. 10 da noite no Brasil. Até a próxima. Valeu, galera.